Boa noite, tudo bem, galera? Problema técnico para variar, mas a gente adapta. É complicado. Vamos lá. Eu passei a aula passada para vocês um exercício prático. Não costumo passar muito, mas achei conveniente. Uma vez que nossa aula é de processo penal e a nossa faculdade na grade que está hoje não conta com aula prática, né? Nosso curso não conta com aula prática. Então eu resolvi passar para vocês uma forma da gente findar a matéria, fazendo uma revisão aí e vendo como tudo que foi falado é utilizado na prática. Eu passei para vocês nada mais, nada menos. Roberto tá gordinho? Roberto, hoje eu quase não passei no teste da calça que eu fui trabalhar. Fui trabalhar, tava difícil, meu amigo, tava bem complicado. Eu tava falando com meu esposo, vou ter que ver o que eu faço aqui. Mas vamos continuar. Então vamos lá. Sem maiores delongas, vamos fazer uma revisão, certo? Eu trouxe aqui para vocês o exercício da forma que eu pleiteio no Poder Judiciário. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Meninos, tudo que nós conversamos, nós vamos ver hoje na prática, certo? O que acontece? Eu passei um caso para vocês em que fulano foi preso com uma... Ó, João Vitor, tudo bem, João? Faz tempo que eu não te vejo. Você não tá vindo ou você anda colocando a TV no... Fala comigo. Você anda colocando o mudo. Ah, não, Ah, é. Ah, tô estudando sozinho, ah, sei. é, Ótimo. mas tá Ótimo. tranquilo. Tá bom, meu amigo, que bom, que bom. Sabe o que essa pandemia serviu para nós? Para verificar que curso online não é bom. Eu considero assim, não é bom. Para quem falar, mas a minha faculdade é online, a gente já aprendeu que é uma porcaria, né? Mas vamos continuar aí. Então, o nosso caso concreto, eu trouxe um exercício que foi fulano foi pego comprando droga. Na verdade, né, adquirindo. Palavra técnica, nós já tivemos aula de penal 5, tráfico de drogas, adquirindo droga. Artigo 33, prisão em flagrante delito. E aí, se vira nos 30, faz o quê? Primeiro, invocamos qual é o instituto processual adequado. Tá aberto aí o meu código para vocês? Tá? Então vamos ver. Primeira coisa que eu já conversei com vocês. Primeira coisa a ser feita é verificar: o flagrante é legal? Primeira coisa. O flagrante delito foi legal? Se foi legal, ele deverá ser homologado. Se não foi legal, ele deverá ser relaxado. E aí eu indago: ele foi legal? Foi. Nós, em verdade, estamos tratando de uma hipótese prevista no CPP, no artigo 302, inciso 1. Ele estava adquirindo modalidade de flagrante próprio. Assim que ocorre a prisão em flagrante, o que deverá ocorrer? Esse flagrante deverá ser feito a captura da pessoa pelo condutor, o qual pode ser um agente da lei, um agente de segurança ou não, encaminhado à autoridade policial para fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante, lavrar o APF, observando todas as formalidades do Código de Processo Penal, encaminhando à autoridade
competente, que é o delegado da Polícia Civil ou o delegado da Polícia Federal. Ótimo. E aí, esse flagrante deverá ser encaminhado para o juiz, que em 24 horas deverá relaxar a prisão ilegal ou homologar o flagrante delito. Inciso 1. Relaxar a prisão ilegal ou homologar o flagrante delito. Inciso 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva, caso preenchidos os requisitos previstos na lei, assim como se revelarem insuficientes as medidas alternativas substitutivas da prisão. Tudo bem? Tudo bem? E, se for o caso, se ele não decretar a prisão preventiva, ele deverá conceder a liberdade provisória. Ótimo, ótimo. Nesse caso, o que eu passei para vocês é que Carinha foi pego em flagrante às 8 da manhã, a mulher dele te procurou que horas? Às 10. Qual é a medida adequada? Não se trata de relaxamento de prisão em flagrante, porque foi legal. Então, nós temos duas opções. 1, revogação da prisão preventiva. 2, liberdade provisória. Em que pese a doutrina tem ali certa discordância do assunto, e a jurisprudência também, aqui é discutir sexo dos anjos, é discutir o instrumento adequado, mas saibam, todos os caminhos levam a Roma. Mas, na minha concepção, Natália, ora, nós ainda não temos uma prisão preventiva, que nós vamos continuar chamando de PP, decretada. Nós só temos um flagrante, porquanto liberdade provisória. A peça trazida à mesa era liberdade provisória. Vejam, ao meu ver, com força em grande parte da doutrina, a revogação da prisão preventiva só deverá ser a peça processual adequada quando já houver uma prisão preventiva decretada. Você só revoga aquilo que já existe. Tudo bem? Então, está aí a diferença entre LP, liberdade provisória, e revogação da prisão preventiva. A LP é aquela imediata ao flagrante quando ainda não houve decretação da PP. Porquanto, liberdade provisória. Nós vamos chamar o instrumento como revogação da prisão preventiva, por obviedade, quando já tiver uma PP decretada. Você só revoga aquilo que já foi decretado. Tudo bem? Então, nós temos, em caso, dois instrumentos que, e eu repito, existe controvérsia na doutrina e na jurisprudência. Compactuo da tese, antes de decretar PP, LP. Depois que decretada PP, revogação. Certo? Fechou, meninos? Uma outra coisa que eu quero trazer hoje para vocês. Cuidado! Pacote anticrime. Lei 13.964 de 2019. Por quê? Porque, olhem, depois do pacote anticrime, nós temos algo muito importante a ser considerado. Houve alteração no artigo 311. Isso aqui é batata
para cair em prova. Assim que eu conseguir mexer no computador, gente, eu já falo para vocês sobre o artigo. Tô tentando mudar vocês de lugar. Ah, pronto. Vamos lá. Meninos, olhem. Em qualquer fase da investigação ou do processo, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz. Por que eu, Natália, estou falando isso? Isso seria óbvio, professora? Sim, cabe sempre a prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos. Só que a alteração é tanto em fase de investigação ou processo, ela deverá ter que ser pedida, requerida, representada. Ou seja, a requerimento do MP, e MP requer querelante, no caso de ação penal privada, João, querelante, e também do assistente, requerimento. Ou, se for o delegado, o nome técnico é representação. Por que eu estou falando isso? Porque o pacote anticrime, conforme nós estamos estudando desde o começo do semestre, nós vimos que ele veio processualmente, ele foi feito por meio de uma lei híbrida, uma lei material, que agravou crimes e penas, e uma lei processual, que foi rígida, que trouxe para nós um sistema acusatório mais forte. E aqui, olhem, alterou. Hoje, só cabe prisão preventiva se for pedida, requerida ou representada, tanto na investigação como no processo. Antes, o juiz podia decretar durante o processo uma prisão preventiva de ofício. Hoje, não mais. Tudo bem? Ótimo. Ótimo. Então, vejam, mesmo isso aqui é novo, mas hoje o posicionamento é: prendeu em flagrante, o juiz homologa o flagrante e manda para o MP, para que o MP faça o requerimento da prisão preventiva, se ele entender necessário. Legal, né? Mas hoje não pode mais ser feita como antes, ex officio. Beleza, João? Beleza, Léo? Ótimo. Agora, no nosso caso, nós estávamos tratando do quê? De uma medida pré-cautelar, conforme conversei com vocês, uma mera prisão em flagrante que serve para capturar a pessoa e deixá-lo à disposição do juiz, que em 24 horas decidirá o que fazer. Nesse caso, nós então vamos adentrar com qual medida? Nós vamos adentrar com uma liberdade provisória. Caso prático meu, eu risquei. Olhem, fiz o endereçamento ao juízo de direito da primeira vara criminal de Arapongas, número dos autos, que é o número dos autos que foi feito o APF, já qualifiquei a pessoa, devidamente recolhido na cadeia pública de Arapongas, por meio de sua defensora, que essa subscreve, vem, respeitosamente, perante a presença de Vossa Excelência, requerer liberdade provisória. Não pedir fiança. Por que você não pediu fiança, professora? Porque lembrem, crime equiparado a hediondo não cabe fiança. Isto quer dizer que cabe outras medidas cautelares, até mesmo mais gravosas. Exemplo, monitoramento eletrônico, limitação de final de semana, recolhimento durante período noturno, tudo bem. Outras medidas mais gravosas, mas não cabe fiança como regra. Fechou? Pela natureza do crime. Eu fiz uma narrativa fática, bem curtinha, o autuado e hora requerente,
Porque autuado em flagrante, hora requerente, foi preso no dia tal, durante período vespertino, por suposta, afinal ele ainda não é condenado, então é suposta violação ao artigo 33 caput. Nesta ocasião, foi encaminhado até a autoridade policial para o regular procedimento, conforme artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal. O que diz o 302 e seguintes? A lavratura formal do APF. Sendo assim, autuado e interrogada, recolhido nas celas da superlotada, fazendo um drama, né? Vamos lá. Da imperiosa concessão, excepcionalidade da prisão processual. Por quê? Olhem, a regra é o princípio da não culpabilidade. Se a regra, é tudo que eu falei na aula para vocês aqui no pedido, a regra é que a Constituição Federal consagra a presunção de inocência, a não culpabilidade. Logo, ela deve ser tratada como inocente. A prisão cautelar, a prisão processual, apenas vai ser decretada quando existirem a presença dos rígidos requisitos para deflagrar uma cautelar, uma medida que é a última ratio. Então, primeira coisa, eu invoquei a regra de tratamento da não culpabilidade, a Constituição. Em seguida, respondendo à formativa, eu coloquei em que pese o 313 é o dispositivo processual que dispõe sobre os requisitos específicos da prisão preventiva. Requisitos específicos, não cumulativos. Vamos lá. 313. Vamos lá. Será admitida a decretação quando crime doloso com pena superior a 4 anos. Por que, Natália? Por que, Natália? Simples assim. Imaginem que uma pessoa está sendo acusada por um crime que a pena é 2 anos. Como regra, se ela for condenada, ela será presa? Não. Por quê? Até 4, regime aberto. 4 a 8, semiaberto. Mais de 8, fechado. Estes são os regimes de cumprimento de pena. Ora, totalmente desproporcional e inadequado você deixar uma pessoa presa processualmente numa prisão excepcional, cautelar, se no final não tem sequer a possibilidade dela ser condenada em regime que prive a liberdade. Então, não é adequado. Portanto, o crime tem que ter pena superior a 4 anos. Ou ela ser reincidente, porque lembrem, novamente nos socorrendo à proporcionalidade, a reincidência autoriza regime de cumprimento de pena inicial mais gravoso, artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Logo, é adequado. Se ela for reincidente, é admitido o semiaberto ou até mesmo o fechado. Tudo bem? Ou envolver o crime a famosa Maria da Penha, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Sim, se for um crime de violência contra a mulher, idoso e etc., o grupo famoso dos vulneráveis é admitido excepcionalmente para quê? Para que se tutelem as pessoas vulneráveis. Então, saibam, requisitos específicos. Somente é admitido a prisão preventiva em uma
destas 3 hipóteses? Professora, cumulativas? Não, alternativas. Basta uma para que seja admitida a PP. Tudo bem? Primeiros requisitos específicos. Alguma dúvida até aqui? Vamos continuar? Vamos continuar? João, não te ouço, amigo. Pode tirar a dúvida no final, professora? Não, pode tirar dúvida agora. Não, porque assim, nesse caso aí que foi passado do rapaz aí, da peça, a gente não já poderia invocar o artigo 33, parágrafo 4º, ou não? A gente tem que trabalhar de acordo com o boletim de ocorrência, já dizendo que ele é pelo tráfico. Certo. A tua pergunta é muito boa. João, prática na prática e prática na teoria. Vou responder doutrinariamente e como advogada no meio criminal. Doutrinariamente, meu amigo, você leva uma invertida. Por quê? Porque a acusação foi essa. E lembra, eu quero que você lembra, nesta fase, indúbio pro società. Então, você vai ter que trabalhar com a acusação. O flagrante foi legal. Se você quer a minorante, etc., isso, por óbvio, vai ser aplicado em sede de sentença. O promotor vai denunciá-lo por 33 caput. A minorante, o privilégio, parágrafo 4º, é depois. Todavia, nada impede, tal como eu fiz no meu exemplo, no meu caso concreto, prática na prática agora, tudo bem? O mundo do criminalista aqui não é a prática, mas numa OAB nem deveria ser feito. Mas olhe, eu falo da regra, falo que cabe, em que pese cabe a prisão, ela é a última ratio, que somente vai ser aplicada conforme a gente viu ali no 310, quando não for possível outras medidas cautelares substitutivas da prisão, certo? E aí vamos continuar que eu vou te respondendo. Primeiro, eu começo aqui, ó, da ausência dos pressupostos e requisitos processuais para decretação. Com efeito, o requerente é primário e portador de bons antecedentes criminais. Aliás, não possui qualquer imputação criminal em seu desfavor. Então, eu trouxe os requisitos, João, da jurisprudência. Quais são os requisitos básicos da jurisprudência? Saibam, não são legais, mas eu já comecei dando um chute ali. Primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Ou seja, os requisitos jurisprudenciais antigos para que ele possa responder ao processo em liberdade, ele tem primário, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Ótimo. Ele restou identificado, apresentou o seu documento, o que também é um requisito da jurisprudência. A pessoa que não é identificada não pode ser posta em liberdade. Por quê? Porque depois vai saber quem é ela. Nunca mais acha para que ela seja processada. Certo? E aí, eu trouxe o que você falou. Olha, a quantidade da droga é razoável. Todavia, a qualidade é de baixo poder lesivo, o que, alinhado aos demais requisitos, provavelmente indicará um regime aberto. Nesta toada, com fundamento 282, vai lá, 282.
Vamos lá. As medidas cautelares de caráter pessoal, da qual uma delas é a prisão preventiva, a excepcional, a mais gravosa, elas somente podem ser incididas, qualquer medida cautelar, da mais branda até a mais gravosa, que é a prisão preventiva, se ela for necessária para a aplicação da lei e se ela for adequada à medida da gravidade do crime e às circunstâncias do fato e condições pessoais. Em caso, nós estamos falando, o 282, ele traz nada mais do que a proporcionalidade formal, o devido processo legal de maneira formal. A adequação e a gravidade do crime, eles fazem alusão a quê? A proporcionalidade. No caso, tudo indica que esta pessoa vai ser condenada em regime aberto, pelo 33, parágrafo 4º, devidamente substituída por restritivas de direitos. Tudo bem, só um pouquinho. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu avisar um cliente meu, só um pouquinho. Tudo indica que ela vai ser condenada num regime mais brando, o que torna a prisão desproporcional. Este é um bom argumento prático, mas saiba, teoricamente, indúbio pro società. Fechou? Eu trago esse argumento e falo: o Código de Processo Penal trouxe a prisão preventiva como uma medida cautelar excepcional. É a mais gravosa, é a última ratio. Logo, é absolutamente desproporcional a gravidade do crime e as circunstâncias pessoais. Não é adequado que, provavelmente, num regime aberto, nós vamos meter marcha, desculpa a expressão, numa prisão preventiva. Tudo bem? Então, neste sentido, você pede medidas substitutivas da prisão de caráter cautelar menos gravosas. Tá certo o teu raciocínio, mas saiba, tecnicamente, nós teríamos que lidar com o que o promotor diz, com o que a acusação diz, com o que a persecução criminal autoriza. Beleza? Nós temos que lidar com o flagrante, mas na prática, isto é de regra, viu? Tá bom? Podemos continuar? Ótimo. Então, vamos lá. Aqui eu fiz exatamente o que o João falou. Eu falei que a quantidade da droga, ela é elevada, mas a sua natureza vai indicar, junto com a primariedade, um regime menos gravoso. Se nós estamos diante de um regime menos gravoso, não se autoriza, pela proporcionalidade, a cautelar extrema. Proporcionalidade, gravidade e adequação. Ah lá, ó, o poder lesivo da cannabis é baixo, trago uma doutrina. E aí, eu coloquei que agora nós temos que analisar os requisitos gerais da prisão preventiva. Quais são os requisitos gerais? Aqueles previstos no artigo 312. Aqueles previstos no artigo 312. Vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime
E indício, leia-se, é mais do que um indício de uma mera denúncia, é um indício suficiente de autoria. E indício suficiente de autoria, olha aqui o que veio a mais no pacote anticrime. Indício suficiente de autoria e o que está em amarelo é o que veio a mais pelo PAC. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Isto não existia até dezembro de 2019. Hoje, não basta o indício suficiente de autoria, mas também indício suficiente de que a liberdade é um perigo. O estado de liberdade faz-se um perigo. Então, o que nós vamos fazendo? Nós vamos falando da ausência destes requisitos. Um a um, eu fui traçando. Vamos lá. Primeiro, ordem econômica, já conversamos. Este crime sequer tutela um bem jurídico que faz menção à ordem econômica, tal como um crime econômico, um crime como a relação de consumo, um crime contra o sistema financeiro e etc. Está ausente esse pressuposto. Vamos para outro. Conveniência da instrução criminal, conforme já conversamos de novo. Aqui é quando há indício, indicativo concreto, no caso concreto, que o agente delitivo irá macular a instrução criminal. Exemplo, ameaçar testemunhas, subornar peritos, entre outros. Não há nenhum indício. Pelo contrário, olhem como eu anotei. Trata-se de crime em que as testemunhas são agentes da lei e o objeto material, a droga, já foi apreendida e submetida à perícia, não havendo qualquer indício indicativo que há concreto que a instrução está sendo maculada. Aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal eu contorno da seguinte forma: a pessoa possui residência fixa no distrito da culpa. Ela mora na cidade. Distrito da culpa é a cidade em que o processo tramitará. Tudo bem? Ela reside no distrito da culpa, juntamente com a sua família de origem e adquirida. Eu provo que tanto seus genitores quanto a sua esposa e filhos ali residem. Logo, não há qualquer indício que ele irá evadir do distrito, no caso concreto. Na ausência de indício no caso concreto, está assegurada a aplicação da lei penal. Ora, se a pessoa está no carro, está fugindo, está no aeroporto, tudo bem. Mas lembrem, tem que ter indícios no caso concreto. Outro, vamos lá, vamos vendo um por um os requisitos. Já falamos. Ordem pública. Meus amigos, o que é a ordem pública? A ordem pública é um dos conceitos mais controversos do processo penal, porque ele é abstrato. O que é a ordem pública? Atualmente, a jurisprudência entende que a ordem pública é aquilo que é capaz de colocar em xeque a credibilidade da justiça. Neste caso, nós não temos um crime em que, pese seja traficância, não houve qualquer violência ou grave ameaça à pessoa. Não houve resistência à prisão. E sem contar que a droga possui um poder lesivo baixo. Trata-se de maconha, que inclusive está discutindo-se se o seu uso
é ou não permitido de criminalidade, né, falando em termos de crime, no STF. Há uma discussão sobre o permissivo, porquanto esse crime isoladamente não gerou uma mácula à ordem pública. Por fim, eu ainda trouxe que aí, João, eu ainda trouxe que o que você tinha me perguntado. Só deixa eu abrir aqui. Mesmo eventualmente condenado, provavelmente será fixado regime menos gravoso do que é imposto pela prisão preventiva, como exceção. Logo, adequado e proporcional o deferimento da liberdade combinada com medidas substitutivas da prisão. Entendeu? O seu argumento é o argumento-chave, certo? É a proporcionalidade, a adequação. E, por fim, quanto ao último requisito que foi adicionado no pacote anticrime: perigo de liberdade do agente. Aqui você fala, se ele é primário, bons antecedentes, nunca teve nenhum indicativo e foi comprovado no caso concreto que ele tem profissão capaz de prover o seu sustento, como afirmar... Eita!